Meus irmãos, graça e paz, bom dia, um excelente dia na presença do Senhor. Depois de ontem, um dia com bastante frio, né? Hoje parece que vai melhorar um pouquinho. Assim espero eu, em nome de Jesus. Hoje nós nos encontramos no capítulo 20, né? Onde estou na Bíblia NVI, e o título, né? Aquele título que a gente sabe que não é inspirado, que de repente em cada Bíblia tem um, diz Israel rebelde. E é interessante a gente observar esse texto, que ele começa dizendo que Israel, né, diz que no 10º dia do 5º mês do 7º ano do exílio, alguns dos líderes de Israel vieram consultar ao Senhor e se sentaram diante de mim. Assim inicia Ezequiel esse capítulo 20. E nós começamos a ver, então, Deus começa a narrar uma história para Ezequiel, no seguinte sentido: como que eles estão vindo me consultar? Será que eles esqueceram quem eu sou? Será que eles esqueceram de tudo aquilo a qual eles têm feito contra mim? E aí Deus começa a numerar que alguns deles haviam até abandonado seus ídolos, mas continuavam com ele no coração. Mas a grande maioria nem isso havia feito. Então, parece que aquela pessoa que ofende e depois chega como se nada tivesse acontecido. Ah, não, deixa pra lá, vamos esquecer isso. E com Deus assim não funciona, né? O que esse texto mostra para nós e mostrou também ao povo naquele momento que estava acontecendo, mostrou depois para Israel, quando esse texto chega a Israel, que não podemos chegar, né, a Deus de qualquer forma. Tanto que Salmos vai dizer, né, que precisa ter mãos limpas, o coração puro, para realmente entrar, né, que entrará no tabernáculo do Senhor. E Deus começa a dizer que não, que Deus não iria ouvi-los, que Deus não iria julgá-los, que Deus não iria revelar nada porque eles eram impuros, assim como seus antepassados. Muitos deles ainda continuavam com seus deuses, com seus ídolos, né, ídolos de diversas formas, ao que Deus abominava, ao que Deus odiava, né? Por quê? Porque estavam tirando Deus do centro do coração deles e colocando outros deuses, que eram simplesmente imagens, que não tinham nenhum tipo de força para agir. E o seu povo escolhido, que ele deixa muito claro nesse texto, havia deixado o verdadeiro Deus para buscar um Deus que era de madeira, para buscar um Deus que era de gesso. Então Deus diz não, que não ouviria enquanto o povo não tomasse uma postura diante de Deus. E é isso que nós também vemos. Às vezes nós temos que tomar muito cuidado, porque senão a nossa oração não sobe, vamos pensar assim, não passa do teto da nossa casa, porque o nosso coração está distante de Deus. Antes de falarmos com Deus, antes de orarmos, o nosso coração precisa estar voltado para Ele, a nossa mente precisa estar voltando para Ele, reconhecendo quem somos, reconhecendo quem Ele é. Então, essa vem ser a questão desse texto. Deus mostrando para o povo que não é de qualquer forma, que não é de qualquer jeito, que primeiro eles precisariam purificar o coração, primeiro eles precisariam voltar para Deus com toda intensidade, lembrando que o texto está vindo falando sobre o julgamento do povo. E qual era o julgamento? Qual era a questão? Era a idolatria do povo, era o fato do povo estar distante de Deus. E agora eles se aproximam. Mas o bacana é que sempre Deus ainda deixa, né, vamos dizer assim, ainda um ar de esperança de que se o povo voltasse para o Senhor, de que se o povo voltasse a olhar para Deus com o coração arrependido, destruísse todos os seus ídolos, todas as imagens e voltassem para Deus de todo o coração, Deus o ouviria. Isso nós precisamos pensar: onde está o nosso coração? Muitas vezes nós não temos imagens, nós não cultuamos a outros deuses, mas às vezes existe coisas que nos distanciam do Senhor. Às vezes as nossas questões, às vezes os nossos problemas, às vezes as nossas decepções, às vezes as nossas frustrações fazem nós como um Deus, porque como é que eu posso falar? Nos engessa, não nos permite adorar ao Senhor como deveria. Então precisamos tomar muito cuidado, porque os problemas sempre vão estar aí, as dificuldades sempre vão estar aí, e nós jamais podemos permitir que ela venha a ser maior do que o Senhor, porque maior é o que está em nós.
por maior que possa ser o problema, ele não pode se tornar um Deus, onde eu venha pensar nele 24 horas por dia, onde eu venha só olhar para ele. Então nós não podemos, precisamos voltar e olhar para o Senhor para entender que tão somente ele é Deus, tão somente ele é o Senhor. Não podemos permitir que o nosso coração seja corrompido, seja por as boas coisas, vamos dizer assim, que o mundo dá, como também pelas más. Porque às vezes o nosso coração e a nossa mente está mais cheia de problema do que de Deus. Deus abençoe, um excelente dia.